Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu conto com a sua companhia sempre, com o seu compartilhamento. Você está me seguindo? Então clique aqui para você me seguir, compartilhe já essa entrevista, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela história que eu vou contar hoje, porque é de uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eu já a conheço há muitos anos e ela passou por várias batalhas. E você sabe que aqui eu tenho um espaço em que eu quero que as pessoas compartilhem suas histórias, não só comigo, mas com você também. Eu estou recebendo aqui a Loren Fuli. Pelo nome, para quem mora aqui no Espírito Santo, já deve ter imaginado, né? Ela é casada com o nosso amigo Fernando Fuli e há 12 anos. Isso tudo já, Loren? 12 anos. 12 anos. E a Loren é enfermeira e em 2020 ela foi diagnosticada com câncer de mama. Mas após três anos, ela descobriu a gravidez do Arthur. E ela vai contar essa história pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Thaís, por essa oportunidade. Bom, casada com um jornalista de grande repercussão aqui no Espírito Santo, você é mais de falar ou de ficar mais quietinha? Aprendi a falar. Porque com Fuli não dá pra ficar calada, né? Não dá. Então você tá no time de Marcelo, né? Sim. Porque ele aprendeu a falar também, eu faço ele falar, é mais ou menos isso? É, exatamente. A gente vai na onda. Agora, vocês dois são mineiros? Somos de Manhuaçu. Uhum. E vieram morar no Espírito Santo tem quanto tempo já? O Fernando Eu fiz faculdade aqui, conheço o Fernando desde que eu nasci. Né? O Fernando é um grande amigo do meu tio. E eu morava aqui no Espírito Santo com esse tio porque eu fazia faculdade. Então, eu estou aqui desde 2003. Terminei a faculdade, fui para Minas, voltei e lá eu comecei a namorar o Fernando. Ah, tá. E aí ele veio para cá. Eu fiquei lá e ele veio, então, acho que 2008. 2008. Ele veio para cá? Ele veio para cá e eu fui para São Paulo em 2009. Ah, e você fez enfermagem? Aqui no Espírito Santo. Isso, e voltei para Minas. E o Fernando foi ajudando, falou com meu tio, ajuda a Loren a conseguir um emprego aí em Minas. E aí o Fernando começou a me ajudar e aí a gente começou a namorar por conta disso. Bom, mas a Loren, ela é mãe do Arthur, que tem 5 meses, mas também é mãe do Lorenzo. 8 anos. E do Fernando. 10 anos. 10 anos. E a gente estava lembrando que eu fiz uma entrevista com você. Foi quando? Quem nasceu? O Fernando. O Fernando, o primeiro primeiro filho. E lá aí, em Vila Velha. E eu fui lá te visitar, gravei uma entrevista para o meu programa e tudo mais. E toda aquela situação da vida que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que... Porque eu quero começar um pouquinho desse momento já. Você, em 2020, em plena pandemia, foi diagnosticada com câncer de mama. Foi o quê? Um exame de rotina ou você sentiu algo no seu corpo? Eu identifiquei o nódulo, né? O Lorenzo brincando comigo. Ele não mamava ainda, mas até hoje, ele com 8 anos, ele sempre tem o reflexo de pegar na minha mama. E aí, ele estava com 4 anos, ele... veio e eu fui tirar a mãozinha dele e eu senti um nódulo bem superficial. E não dei tanto valor para aquele momento. Era próximo a Natal, assim, então, de dezembro e janeiro, quando eu identifiquei o nódulo, 2019 ainda. E aí, em janeiro, eu fiz uma ultrassom. A minha ginecologista, ela estava entrando de licença maternidade. Então, ela me pediu um exame. E eu fiz, e logo depois ela ganhou o bebê. E naquele primeiro exame, quem fez o exame também, não tinha sido assim... Eu fui no primeiro que tinha vaga. Não fiz com quem eu queria, não tinha muito conhecimento também quem que dominava mais a área, até porque a gente desmerece, né, Thaisa, Não, é só para eu descartar mesmo o problema. Eu pensei assim. E aí o médico disse assim, olha, o que fez a ultrassom, não é nada para se preocupar. Porque isso deve ser de anticoncepcional. Eu falei, mas tem 6 anos que eu não tomo anticoncepcional. E ele, não, mas não é nada não. E eu, como enfermeira, li lá, bordas irregulares. Esse bordas irregulares é bem característico de um tumor maligno. E aí eu mandei para minha ginecologista e eu falei, eu não gostei do resultado. Ela também não. Então vamos repetir daqui 3 meses. A data para repetir o exame foi dia 3 de abril de 2020. Foi na semana que tudo fechou.
E eu não consegui falar na clínica que eu tinha marcado. Aí a médica falou, olha, você vai fazer com essa médica aqui, que é especialista em mamas. E eu perdi o contato e eu falei, vou esperar. Né? Vamos esperar a pandemia passar. Olha. Eu estava bem tranquila. Sim. E um parênteses que eu abro, que antes do diagnóstico, antes de identificar o nódulo, eu sentia que algo no meu corpo não ia bem. Eu tive herpes zoster em outubro de 2019. Nova para ter herpes zoster, né? Sim. Geralmente a pessoa é cometida com mais de 60 anos, né? Numa forma geral. E eu não me conformava, justamente porque eu falei, e eu cheguei a pensar em câncer, mas eu não imaginava onde. Porque eu falei, eu estava muito cansada, eu estava numa indisposição muito grande, então a minha imunidade já estava respondendo, né, ao que o meu corpo estava ali apresentando, mas eu não tinha descoberto ainda até que identifiquei o nódulo. Então, voltando lá para o 3 de abril, não consegui fazer o exame, e aí fomos esperar. E aí, quem não ficou sossegado? O elétrico lá de casa. Ele, não, você tem que resolver isso, o Fernando. Você tem que ir atrás de um médico. Eu falei, Fernando, a doutora Thaísa está viajando, está de licença maternidade. Vamos esperar, e eu não tenho onde fazer o exame, está tudo fechado. Aí, até que ele marcou uma outra ginecologista para mim, ele descobriu e que tinha uma pessoa atendendo no Shopping Vitória. Eu falei, olha, não adianta ir no ginecologista, eu tenho que ir, acho que direto no mastologista. Porque exame por exame, a gente precisa de um mastologista. Aí eu consegui uma vaga naquele mesmo dia, que ele já era mais ou menos 10 de abril, já estava bem assim, já tinha passado uns 10 dias que eu precisava ter o exame. Aí você conseguiu a consulta com o mastologista. Oncologia, masto e né? também é onco. E da sala deles, eles já me encaminharam para fazer a biópsia no mesmo dia. Por quê? Tem uma classificação. A classificação do meu era BIREDS 3. Essa classificação ela não bate o martelo para câncer ainda. Mas tem um protocolo, né, que é para ficar vigiando. Por isso que a ginecologista estendeu por mais um tempo. Mas atualmente, naquele ano, eles já não estavam mais esperando para fazer biópsia, chegar no BIREDS 4. Porque 5 para 6 já é câncer. Não precisa nem assim ter dúvida. E aí eles me mandaram logo para biópsia. Aí fiz a biópsia naquele mesmo dia e 7 dias depois saiu o resultado. E como é que você recebeu esse resultado? O doutor Roberto, ele disse assim para mim, o pior de tudo é a notícia. A pior parte é a notícia. E hoje, para as pessoas que todos os dias alguém me procura no Instagram, alguém aparece falando, olha, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E é verdade. Então, a gente recebe a notícia como se fosse uma sentença de morte. Câncer parece que é sinônimo de morte. E eu sempre digo que trabalhei com a morte muitos anos, né, com um transplante de órgãos, trabalhei dentro de hospitais, de UTIs, e eu fazia relatório de óbitos dos hospitais. E câncer era o menor índice de morte em hospital. O que mais mata em um hospital é pneumonia, é infecção hospitalar, são doenças cardíacas. E a gente acaba tendo esse reflexo de receber que o câncer. Então, a gente tem medo de dar notícia para as pessoas que a gente ama. E a gente começa a pensar demais, como que eu vou falar isso para os meus pais? Como que eu vou falar isso para as pessoas, para os meus amigos? Porque a gente acha que a gente está falando que a gente vai a óbito. Nossa. E você pensou isso nessa hora? Não. Passa isso na sua cabeça? Se eu não respondesse ao tratamento e os amigos, né? A diferença que faz. Eu tive duas pessoas que eu dei a notícia e que me impactaram, mas que essa resposta delas me deixou de pé durante todo o tratamento. Um foi a minha comadre, Aline, que ela falou assim, ai, Lore, não, eu conheço uma pessoa que passou, vai ser super tranquilo o tratamento. Aí eu não lembro quem da família dela, ou uma conhecida dela que tinha passado pelo câncer de mama, você vai ver, minha cunhada, não sei se era cunhada, fez a quimioterapia e ficou super bem. E a gente quer se colocar, Thaís, no lugar de vítima, né? A doença coloca a gente você assim... Você que esperava dela era um acolhimento, uma coisa assim. Ela estava te acolhendo. Ela me acolheu. Sim, ela estava te acolhendo, mas do jeito dela. E talvez eu queria que ela falasse assim, nossa, vai ser muito difícil, porque a gente...
por exemplo, quando os nossos filhos ficam doentes. A gente trata eles diferente. E depois do câncer eu descobri que eu não faço isso mais. Eu dou o remédio e pronto. Porque aí a gente vai buscando as causas, né? Quando ficar doente nessa situação é bom. Né? Receber um carinho a mais porque está doente é bom. Deixa o carinho para dar, exagera no carinho quando não está doente. Porque o corpo da gente, assim, as doenças, elas são psicossomáticas também. Acho que tem um jogo aí do corpo de buscar. Então, quando essa minha comadre, ela falou para mim que ficava super bem, eu falei, poxa, mas eu não fiquei doente para ficar bem. O câncer é uma doença grave, né? Uhum. Eu sei que quimioterapia vai me deixar muito mal. Então, ela me apresentou uma outra forma de tratamento que eu não esperava, porque eu fiz estágio no Santa Rita, que é um hospital oncológico, e eu pegava as mulheres com câncer de mama lá, com a couve-flor na mama, de tão avançada que a doença estava. A mama aberta, de uma ferida muito grande. Então, eu sabia que não ia acontecer isso comigo, porque o tumor tinha... Quando eu fiz a primeira ultrassom, ele tinha 0,4 milímetros, né? Uhum. 0,4, não tinha nem meio centímetro ainda. Em 3 meses, ele cresceu 1 centímetro. Nossa! Em abril, ele já estava com 1,5 centímetros. Muito rápido, não? Muito rápido. Se eu não tivesse descoberto, né, a tempo, talvez eu teria uma couve-flor, sim, na mama. E a minha avó, quando eu dei a notícia para ela, né, eu morrendo de medo de ligar para ela, de falar. Ela, é mesmo, minha filha, você é só mais uma. A minha sobrinha já tratou, o cabelo dela já cresceu e tá tudo bem. Então não preocupa não que com você não vai ser diferente. A sua avó? A minha avó falou assim. Materna? Materna. Caramba, quantos anos? Hoje ela está com 89. Meu Deus, que força, né, que ela teve para poder te falar isso, né? Teve. Mas você levou um choque. Com certeza. Eu lembro que foi a notícia, quem me deu foi a doutora Cristina, que fez a minha biópsia. Sim, Cristina Stefanov. Ela é minha médica também, adoro. Ela é maravilhosa, né? Um ser humano que, assim... ímpar, né? Assim, que a gente tem um acolhimento, né? Não tenho notas, não tenho nem como palavras para agradecer o que ela fez por mim. Porque ela me ligou para falar que não era obrigação dela, né? Ela só fez o exame e... me ligou, olha, amanhã você vem aqui que eu quero conversar com você, traz o seu marido. E ela me deu todo o acolhimento. E ela fez a biópsia, Thaís, sem a gente ter, assim, eu fui lá, a empresa que ela trabalhava estava em transição de plano de saúde e ela resolveu, ela deixa comigo, sabe? Não se preocupa, porque isso aqui eu vou resolver para você. Então... Nossa. Ela foi, assim, maravilhosa, né? Um acolhimento, foi fantástico. Valeu a pena ter conhecido ela, ter passado por isso para ter conhecido ela. E aí ela me falou, então ela me ligou falando que o exame tinha ficado pronto. E aí eu estava indo buscar o Fernando na TV. E aí quem sabe ler, o pingo é letra. Falei, eu já sei do resultado. E aí eu fui tomar banho, eu lembro que eu segurei assim no vasculhante do banheiro. E ali eu chorei, pensando nos filhos, pensando assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou, né, em plena pandemia, como que eu vou me movimentar? Como que eu vou me ausentar para fazer quimioterapia? E se eu morrer? Né? Eu falei, eu não vivi tudo que eu tinha que viver ainda. Passou um filme na sua cabeça em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Eu lembro que o momento que eu mais, assim... Parece que ali eu falei, eu vou chorar tudo aqui. E eu tinha uma amiga, essa amiga faleceu. E eu gravei um vídeo para ela, sabe? É impossível não falar da Melissa e não emocionar ao lencinho. E aí eu falei com ela, falei assim, Melissa, não me deixa desanimar, né? Não me deixa tropeçar. Eu quero ficar de cabeça erguida. E aí eu gravei isso para ela e eu lembro que eu gravei na areia da praia. E ela falou, Lori, não deu para escutar nada. Só deu para te ver por causa do vento e das ondas. E aí eu fui e gravei um áudio para ela. Falei, olha, então aqui está sendo o meu compromisso com você, que se eu estiver desistindo, você não vai deixar eu desistir. E ela fez esse papel tão bem, né? A gente se conheceu num curso online. Coincidentemente, a gente fez 2 cursos juntas e não sabia. E depois a gente se encontrou no grupo do curso. Falei, você está no grupo do curso tal e está nesse aqui também. E ali começou a nossa amizade. E ela saiu de Brasília para vir aqui durante o meu tratamento.
ficar comigo, ficou comigo uma semana, me dando força, e ela realmente não deixou eu desanimar ali. E quando eu fui fazer a reconstrução da mama, ela faleceu. E ela faleceu de quê? Feminicídio. Nossa, que golpe isso na sua vida, né? E foi isso que ficou assim, ela não me deixou cair, e talvez eu já estava sabendo, tendo sinais de que isso ia acontecer, e eu me senti muito impotente, né, de não ter tirado ela disso. Mas daquele ambiente, né? Mas foi difícil, né? E ela foi presente na sua vida o tempo todo. E não me deixou desanimar. E foi outra também, né? Que me mostrou. Ela era psicóloga. E ela realmente fez isso. Não deixou você desanimar em nenhum momento. E ela me ligou. No dia que eu fui fazer biópsia, eu estava na sala esperando a doutora Cristina. Ela me ligou, ela falou, olha, hoje eu não tô. Eu não paro de pensar em você hoje. O que está acontecendo? Tá tudo bem? A gente está precisando conversar. E eu falei, tá tudo bem, eu vou fazer uma biópsia agora. E ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Você já parou para pensar que existem anjos na nossa vida? Eu não tenho dúvida. E esses anjos têm pernas, né? Assim, não são só os de asas, né? Assim, tem anjos, né? E ela foi. E ainda é o seu anjo. Não tenho dúvida. Eu imagino que seja isso. Ela passou por um mártir, né? Então, ela passou por um martírio. O sonho dela de ter salvo o casamento dela, ela chegou a se separar. E a busca, sabe, de doar pelo outro e para salvar o outro, ela queria que o marido dela sentisse o amor de Deus na vida dele. Ela buscava isso. Então, eu não tenho dúvida de que ela, né, está com Deus, de que ela é um anjo verdadeiramente. E ela foi morta por ele? Ela tinha filhos? 2. Nossa. Da idade dos meus mais velhos. E ela morreu em Brasília? Isso. Imagina. E a família dela, assim, nos ensina tanto, sabe? Os filhos estão com os pais, né, da Melissa, que era minha amiga, e eles ressignificaram isso. Eles ressignificaram. E a irmã dela abriu uma loja. Na inauguração da loja, o tema foi mel. Olha. E plantaram uma árvore que ela vai lá no Instagram de ano em ano e mostra como que tá aquela árvore. Sabe? Fizeram lindas homenagens e continuam levando o legado, né? A Melissa era muito alegre, era muito expansiva, então eles... E ele foi preso? Está. Está preso. Está preso. Nossa, e você estava indo fazer a reconstrução da sua mama? Foi na semana da reconstrução da minha mama. E recebe essa notícia. Sim. Nossa, Lauren, não é fácil. É um choque. E aí, quando a gente fala, né, voltando ali do câncer, que é uma sentença de morte, e a morte, ela está próxima de todos nós. Claro que um feminicídio não é para acontecer. Assim também, Thaís, que eu aprendi que muitas pessoas falavam assim para mim, Deus sabe de todas as coisas. Se Ele permitiu a doença acontecer na sua vida, é porque você dá conta. E ali, hoje, mais do que nunca, eu vejo que a doença, ela não é a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina como cuidar da nossa saúde. A gente se expõe, a gente traz pensamentos ruins que acaba trazendo aquela doença. E uma das coisas que eu falei lá na frente, quando uma pessoa fica doente, a gente enche aquela pessoa de carinho. A gente acaba... Quer dizer, só deixa para dar carinho para o outro quando ele está doente, fazer, né? Ele se sentir amado naquele momento ali. E talvez ele ter chegado na doença é a falta. E uma das coisas que eu nunca tratei isso assim como profissional para eu saber, mas o que eu busco é o meu sentimento. Mas uma coisa que eu falo com a minha mãe sempre trabalhou muito fora. Não quero colocar essa culpa nela, de jeito nenhum, e nem para as mães que são ausentes. E eu lembro que eu ficava muito doente e eu tinha esse pensamento. Hoje a minha mãe vai ficar comigo. Né? Se eu falar que meu joelho está doendo, se eu falar, eu tinha uma dor de barriga e que eu falo, eu sei que eu exagerava, ela exagerava a ponto da minha mãe ter que me levar no médico, porque eu queria ela ali perto. E aí, quando eu tenho câncer, quem que vem e fica comigo durante o tratamento? A minha mãe.
Então, é algo que talvez não estava resolvido para mim. Não sei, né? Eu nunca tratei isso em terapia, mas são coisas que a gente vai analisando ali. E outra coisa, eu ia fazer quimioterapia, eu me sentia assim num momento tão em paz, tão tranquilo, porque eu ia descansar. Eu estava cansada. Então... Mas o cansada era de não, cansada... ter que dar conta de ser forte, de estar firme, porque você tinha 2 crianças, né? 2 meninos pequenos, assim, tudo. Era mais isso? Assim, isso, e eu sou uma pessoa que cobra muito, eu me cobro muito. Então, eu acho que era o cansaço, assim, de não... Você não se permitia estar doente. Não me permitia. Né? E foi muito rápido, né? Assim, você descobriu e você logo foi fazer a cirurgia ou você primeiro fez a quimioterapia? Primeiro a químio. Primeiro fez tudo a químio. Depende do histoquímico do exame que a gente faz para saber o tipo do câncer que ele é, né? Então, se fosse um tipo, ia ser a cirurgia primeiro. Se fosse o tipo que eu fui diagnosticada, é triplo negativo. Isso significa que ele não tem resposta hormonal. Porque negativo vem de negar os 3 hormônios. Ele não tem resposta com nenhum dos hormônios femininos. E aí ele é mais agressivo, ele cresce mais rápido. No entanto, a primeira quimioterapia que eu fiz, ele já diminuiu. Eu quase já não estava sentindo ele mais. Olha. Ele tem uma resposta muito rápida ao tratamento também. E aí, antes de você fazer a cirurgia, você fez todas as sessões de quimioterapia? Todas. Fiz 16. E o seu cabelo caiu, não foi? Caiu. Seu cabelo caiu, eu lembro. E você passou isso, eu achei que você passou isso muito forte, porque você mostrou isso, né? Você mostrou todo esse processo. Mas como foi para retirar a mama? A mama tinha uma questão assim... Eu sou muito prática. Né? Eu acho que estar na enfermagem me favoreceu isso. Tem que tirar, vamos tirar. Eu não tive medo de tirar a mama. Foi tranquilo. Eu tinha mais medo da cirurgia em si, de ter que ser entubada, de ter que ficar... Do que, de fato, sem a mama. Foi a mama direita? Foi a mama direita. Não precisou tirar as duas? Então, porque o nódulo só estava na direita e não tinha metástase, é isso? Isso, só que tudo depende também do tipo do câncer e da resposta genética. Tá. Aí eu lembro que eu fiz o exame genético e o médico já disse, se der positivo, você vai precisar tirar as duas. Se não, a gente vai conversar. Aí ele deixou meu critério. Falei, se o exame genético me dá essa... libera porque não foi genético. Eu fui, Thaís, a primeira pessoa... Minha avó tem 8 filhos. Né? Meu avô está com 92 anos e a minha avó está com 89. E eu fui a primeira pessoa da minha família a ter câncer. Olha. Somos quase 30 netos. E depois que eu tive um primo que teve linfoma e agora a minha avó. A minha avó, ela está com câncer. E quando ela foi diagnosticada, ela veio aqui em Vitória fazer um exame e ela falou assim, e eu dei aquela resposta mal educada para você, né? E agora sou eu. Ela lembrou disso. E aí eu brinquei com ela, falei, agora, vó, a senhora quer só mais uma. Né? Eu falei, a senhora quer só mais uma. Mas infelizmente, pelo estado dela, né? Pela idade dela, né? Ela está no... E um câncer de mama? Não, estômago. Tá. E aí ela está em cuidados paliativos já. Ela já não tem muito o que fazer. Como é que foi? Você é católica, né? Sim. E como é que foi manter a sua fé durante todo esse tratamento? A fé foi um grande desafio no sentido de não responsabilizar Deus por isso. E foi quando... Mas você chegou a responsabilizá-lo? Em algum momento? Questionar, assim, você... abarganhar. Por que eu? Por que eu, meu Deus? Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu estou aqui junto com o Senhor tanto tempo, né? Eu já quase fui uma religiosa. Eu fiquei num convento. Você pensou a ser freira? Eu cheguei a ir e fazer uma experiência religiosa na Fraternidade Franciscana, Toca de Assis. Então, fiquei 3 meses, o tempo da experiência mesmo. Então, eu sempre, assim, eu nasci num berço católico, eu sempre vivi, sempre fui catequista, sempre tive muito presente na igreja, tive meus altos e baixos, né? Tive momentos que eu estava muito assídua, outro não. Então,
nesse momento a gente acaba questionando e barganhando. Meu Deus, deixa eu me curar. E chegou um momento, Thaís, eu lembro que na quimioterapia ela tira o sono da gente. A gente perde o sono, só dorme à base de remédio mesmo. É mesmo? E eu acordava às 5 horas da manhã e ali eu rezava o rosário. E eu rezava o rosário, eu lembro que a minha mãe acordava, ela, você já está aí na sala? Eu falei, já terminei de rezar o rosário, tem muito tempo que eu estou aqui. E aí eu não tive coragem de pedir cura a Deus. Eu não tive coragem de falar assim, tive essa barganha de querer perguntar ou de querer falar assim, meu Deus, mas eu lembro que eu não tinha coragem de pedir cura, porque eu me sentia responsável por isso. E aí eu falei, se eu estou passando pela doença, eu fiz algo para estar aqui. E aí em 2019, eu fiz o curso de modulação intestinal. Eu já estava com câncer, foi quando me deu a herpes zoster. E a última aula do curso foi relação de intestino e câncer. Até a alergia do Nando, né, que o Nando nasceu há 10 anos, e foi quando eu mudei todo o meu estilo de vida, o meu intestino não funcionava. Eu já fui parar no hospital com pressão alta, de dor abdominal, achando que era um apêndice. Quando eu cheguei no hospital, eram fezes que estavam no meu intestino empedradas. Meu Deus. Porque eu sempre tive intestino difícil. E aí, essa última aula do curso, modulação intestinal, o professor apresenta lá a relação do câncer de mama com o intestino. E naquela aula, sem sentir nada, eu só estava... Nessa aula, eu estava com a herpes zoster. Ela estava ativa, né? Quando ele fala, eu penso assim, eu estou nessa fila. Eu falei, eu posso estar nessa fila. Porque eu fiquei 30 anos com o intestino parado, com o intestino funcionando muito mal. Então, quando eu mudo meu estilo de vida por causa da alergia do meu filho, o meu corpo muda. E aí, ali, talvez, assim, poderia não ter tido câncer. Eu falei, talvez se eu não tivesse mudado o meu estilo de vida, ia ser pior. Se meu intestino não tivesse começado a funcionar ali, que poderia ter sido muito pior. Verdade. Então, e isso também me deu bagagem, porque eu não me senti doente durante a quimioterapia. Eu andava de bicicleta. Essa mudança sua de estilo de vida, de alimentação, de tudo? Eu acredito que sim. Eu fiz uma boa suplementação de vitaminas. E eu já estava fazendo antes, então talvez, eu acho que se eu não tivesse... E tinha coisas, por exemplo, industrializado, leite. Se eu comesse, eu ficava enjoada na quimioterapia. Ali eu já tinha... E eu via os outros pacientes que faziam quimioterapia num salão. Então, durante a pandemia, soltava uma poltrona. Não tinha tantos pacientes, mas tinha outras pessoas fazendo quimioterapia comigo de diversos outros diagnósticos. E sempre eles reclamando de intestino preso, tendo que tomar um remédio ou para prender o intestino, porque tinha diarreia. Eu não tive nada disso, Thaís. Eu nem vomitei na quimioterapia. Não vomitei. A única coisa que me dava era uma dor de cabeça muito forte no dia, mas a primeira quimioterapia foi a pior. Foi onde minha imunidade baixou, a herpes zoster, a dor dela veio muito forte, mas depois da primeira tudo normalizou e depois dessa eu não senti mais. E aí voltando na fé, então eu rezava e aí muitas pessoas falavam que estavam em oração por mim. Todo mundo, olha, até hoje as pessoas me encontram na rua, você não, porque lembram de mim? Você é esposa do Fuli? Eu falei, sou. Nossa, olha, eu estive em oração constante, rezei o terço com você. Aí eu comecei a rezar o terço, como eu acordava cedo, às 6 horas da manhã, no Instagram. Com essas pessoas que estavam rezando por mim. Eu falei, gente, olha, vocês então vão rezar junto aqui por outras pessoas. E foram 3 anos de terço às 6 horas da manhã. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a segunda. Foram raras vezes que não teve. E aí eu perdi esse Instagram, me hackearam. Esse Instagram que eu não consegui recuperar, que tinha as lives lá. E lá teve mulheres que tiveram câncer. Teve uma que me marcou muito, que foi a Mônica, do sul de Minas. Ela tinha um tumor cerebral. E ela estava curada. Nesses 3 anos, no finalzinho, o câncer volta. E ela faleceu na hora que a gente estava rezando o terço. O marido dela, ela estava no hospital e o marido dela colocava todos os dias lá. Ela já tinha perdido um pouco a consciência. E às 6h15, assim, ela estava com o terço ligado na live e ela faleceu naquele momento.
E teve outras mulheres também, câncer de ovário, que rezavam o texto comigo ao vivo. E ali a gente ia se fortalecendo e aprendendo, porque eu rezava o texto e depois a gente fazia uma reflexão juntas. E tinha outras mulheres que entravam ao vivo comigo e contavam as suas experiências também. Foi um momento muito válido. Eu imagino. E fortaleceu a fé. E aí o que eu aprendi foi amar a Deus, não porque Ele poderia me curar do câncer. A fé não se... Eu senti ali o amor. Ontem eu participei de uma doutrina e aonde que quem ministrou a aula falou assim, o amor que Deus tem que sentir de mim, o amor que eu posso dar para Deus, Ele só vai sentir de mim. Se eu não amar Deus, ele não vai, esse amor não vai ser substituído por outra coisa. E durante o tratamento do câncer eu aprendi isso. A amar a Deus porque Ele é Deus e não porque eu queria algo em troca. Não porque Ele vai me salvar ou porque Ele vai fazer algo, né? Mas amar a Deus por Ele ser Deus, né? Tem uma indiana, eu esqueci o nome dela aqui agora, mas essa frase, quando eu li, eu falei, é isso. Eu falei, é disso que eu estou falando. Que ela fala, meu Deus, se eu te amar por medo de ganhar o inferno, me dê o inferno. Se eu te amar querendo algo em troca, me tire tudo que eu tenho. Então, que o meu amor seja genuíno, que o meu amor seja puro e seja de gratidão pela sua criação. E não por nada. Isso é muito forte. Então, eu procurei exercer isso. Né? Claro que eu faço as minhas orações pedindo sim, né? Porque Deus fala isso pra gente, mas eu aprendi a exercitar todos os dias, amar a Deus porque Ele é e não pelo que Ele vai me dar. E durante todo esse processo, você disse que a sua mãe veio de Minas, né, para poder te apoiar. E os dois meninos, o Lourenço e o Fernando, quantos anos eles tinham, mais ou menos? 6 e 4. E como é que foi? Porque eles tinham uma vida, eles tinham que entender você devia se cobrar demais para poder dar atenção para eles. Né? Como é que foi esse período? E eu relaciono isso à pandemia, né? A pandemia, para mim, para muita gente foi um peso, mas fez ficar tudo mais leve. Por quê? Eu não precisava sair, a logística de escola. Já estava todo mundo dentro de casa mesmo, né? Já estava em casa, tinha as aulas online, que isso me facilitou muito. E eu tinha mais tempo com eles. Minha mãe estava ali nos dando apoio, então eu brinquei muito com eles, Thaís. Eu dediquei, assim, aquele tempo de estar e de poder aproveitar mesmo, de poder ser mãe, entender. E é isso, né? A gente espera a doença chegar para viver talvez isso. Eu sempre... O Lourenço pergunta muito hoje, mãe, você ficou assim quando eu nasci também? Igual você fica com o Arthur, você fez comigo? E graças a Deus, né, meu marido me proporciona uma vida onde que eu consigo ficar muito tempo com meus filhos. Então, eu sempre vivi isso, mas naquele momento eu dediquei ainda mais. Eu fiquei muito e brinquei muito. O Lourenço ficou bem impactado com tudo por conta da perda do cabelo. E aí foi aonde que eu decidi não esconder, porque eu aprendi isso na doação de órgãos. A gente fica protelando as coisas. Eu vou impedir meu filho de ver que eu estou passando por isso, e se um dia lá na frente ele fosse passar por isso também. Então ele viu, minha mãe ficou careca, nada aconteceu com ela está aqui hoje com a gente, e poderia ter acontecido a morte também, poderia, né? E às vezes eu não precisava ter passado pelo câncer para ter morrido. Mas você numa idade... contou tudo para eles? Sempre contei, e eles me levavam na porta da quimioterapia. Quando eu chegava, eles sabiam, né? Eu tenho um catéter até hoje aqui, eles, quando eu coloquei o catéter, eles sentiram o catéter, sempre colocando a par. E o Nando, ele tinha noção do que era o câncer. Não sei porquê, mas ele já tinha escutado falar alguma coisa do câncer. E aí ele sempre falou, mamãe, você vai morrer? Ele me perguntou várias vezes. E eu falava, vou. Não sei se vai ser amanhã, ou se vai ser daqui 30 anos, ou se vai ser daqui um dia. Né? Eu falei, todos nós vamos morrer. Então foi um momento de maturidade para todo mundo. Nossa, mãe. E esse catéter que você tem até hoje, porque você ainda precisa de algum medicamento ou não? Então, eu coloquei, nem todas as pessoas, é até uma dica que eu deixo aqui para as
telespectadoras que assistirem. O catéter foi uma escolha, eu pedi para colocar. E a primeira quimioterapia, ela feriu muito as minhas veias, me deu flebite. Então, né, se a pessoa for fazer a quimioterapia, já pede antes da primeira, que facilita muito a vida. E como eu ainda sou uma paciente oncológica, até os 5 anos nós somos. Eu já recebi alta dele, eu já posso tirar, porque o índice do câncer triplo negativo voltar em 2 anos era de 80%. E não voltou. E aí acabou que veio a gravidez. Quando eu ia tirar, veio a gravidez. Aí na gestação, eu quase tirei, mas eu preferi esperar um pouquinho aí você tá pela esperando. gestação. E aí, nesse meio, após 3 anos, veio um milagre na sua vida. Quando você nunca imaginou que você poderia engravidar, você não entrou, né? Ou você chegou a entrar na menopausa e voltou. Como é que se diz isso? Ou você achou que tinha entrado na menopausa e não entrou, porque a quimioterapia impediria isso, né? De você continuar tendo uma fertilidade e tudo mais. Como é que foi essa história? Isso, essa foi a pior notícia. A pior notícia de receber o diagnóstico do câncer. Eu chorei mais quando o médico falou que eu não ia ter mais filhos. Imagina. E aí o Fernando olhou para mim, mas assim, né? A gente nem conversou em ter mais filhos, como que isso? E foi um baque, porque algo que a gente sempre tenta controlar. Ali eu entendi que não me cabia controlar. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Doeu mais do que receber o diagnóstico de câncer? Muito mais. Eu e chorei quando muito. Que o médico falou isso para você? No início do tratamento, quando ele definiu o meu tratamento, aí ele já me falou, olha, você vai fazer quimioterapia, né? Provavelmente você vai entrar num quadro de infertilidade. Ele não falou provavelmente, ele falou que eu, com muita certeza que eu entraria num quadro de fertilidade. E se eu quisesse ter mais filhos, que eu deveria congelar os óvulos. E aí eu falei, não. E eu chorava tanto, tinha uma outra médica com ele falou assim, olha, mas você já tem 2 filhos. E tem mulheres que fazem aqui e que nem tem filho ainda. E isso também é uma coisa que, comparar a dor, nunca vai ser a mesma, né? Eu sei que uma dor de uma mãe que não tem filho é muito maior. Mas aquilo eu fiquei assim, que não me cabia mais. Eu falei, como eu não vou poder ter mais filhos? Eu sempre quis ter muitos filhos. E aí me deu essa opção de congelar os óvulos ou de tomar uma medicação. Que poderia, mas que era chance de 60% de preservar a minha fertilidade. Só que eu não dei conta de tomar essa medicação por conta dos efeitos colaterais, que eu achei muito pesado. Tomar a injeção também era muito dolorida, que era na barriga e uma agulha muito grande. E eu falei, eu não quero passar por isso. E se eu tiver que ter filho, né, e Deus quiser me dar mais filhos, ele vai me dar por conta do milagre, e não por conta dessas medicações. E nem jamais eu ia congelar óvulos, já que eu tinha 2 filhos também, e eu não tinha cabeça também sobre FIV que eu tenho hoje. E aí eu entrei em menopausa. Eu fiquei menopausada, eu fiquei sem menstruar durante 2 anos, 1 ano e meio. Nossa. 1 ano e meio. E aí eu tive Covid. Já tinha passado assim a pandemia, já foi bem no finalzinho. E depois do Covid que a minha menstruação voltou. E aí, depois ali ela voltou e ficou contínua. Foi até um quadro meio hemorrágico pós-Covid. Mas aí depois o ciclo parece que entrou. E aí a minha ginecologista falou assim, então vamos fazer um teste de fertilidade. Eu nunca estava com os exames na mão, mas nunca fiz. E aí, ano passado, em agosto do ano passado, né? Eu descobri que eu estava grávida. Quando eu fiz 40 anos, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi outro choque, assim. Você não imaginava que isso podia acontecer, você entregou nas mãos de Deus. Entreguei, né? Foi algo que ainda eu ia investigar para ver se dava certo e já estava entregue mesmo, descansada. Que coisa, então, né? foi uma notícia muito assim... uma senhora me falou hoje assim... engravidar é uma graça, mas nestas circunstâncias a graça é mais abundante ainda. Eu imagino. Então foi de muita alegria, né? Foi algo que foi inesperado, foi uma gravidez inesperada, mas que foi de muita alegria, foi muita graça. E assim, quando eu tive o terceiro, eu tenho 3 meninos também, a Lori também tem 3 meninos. No terceiro, tudo já é diferente, né? Assim, eu tive
né, a sua experiência deve ter sido muito mais diferente. Porque você estava ainda, né, em tratamento, assim, estava ali sendo, né, acompanhada, gestante. Deve ter passado também muita coisa na sua cabeça, não, né? Assim, como é que eu faço agora? Eu tive mais medo de dar notícia pro meu oncologista do que pro meu marido. Eu falei assim, ele vai falar como que eu engravidei nessa circunstância de ainda e estar... qual foi a recepção dele? Ele fica tranquila, minha filha também tá grávida, ele ficou super feliz. Que maravilha! E ele, então agora a gente vai... Eu parei com os exames, né? Que eu fazia a cada 6 meses. E precisou, tomava algum medicamento? Não, eu não tomo. O triplo negativo não precisa tomar nenhuma medicação. Então, a única coisa que eu fazia era os exames de 6 em 6 meses. Mas, assim, oncologicamente, eu não recebi alta ainda, só com 5 anos. Pois é, então você ainda está naquele processo e ficou grávida nesse meio tempo, grávida, né? E a Lauren, como é que reagiu? Assim, você... pensou, eu vou amamentar? Você amamenta com a mama que você fez a retirada e depois você fez a reconstrução da mama? Você deve ter feito assim, a sua cabeça deve ter virado do avesso. Então, aí amamentar é tão engraçado que quando eu fiquei grávida, eu falei, amamentar vai ser o de menos, eu estou grávida. Né? Existe fórmula para isso. E quando o Arthur nasceu, amamentar foi um desafio que eu queria vencê-lo a qualquer custo. Você queria amamentar? Eu quis amamentar, né? Mas aí eu achava que não era possível. Só que na maternidade, todos os pediatras foram, não, você está produzindo uma mama só sua, está dando conta. A mama que eu fiz mastectomia, saiu líquido na gravidez. Eu corri para o oncologista achando que era uma coisa ruim. Chegou lá e ele falou, olha, eu deixei um pouquinho de glândula aí, porque atualmente a gente faz isso para não necrosar. Antes dava muito problema. E deixando um pouco de glândula, não. Ele, então, provavelmente vai sair leite daí. E hoje, na mama mastectomizada, sai um pouquinho de leite também. Meu Deus. Então, e teve uma vizinha que ela falou assim pra mim, você vai ver, até esse leite, esse peito seu que você tirou vai dar leite. Eu falei, não vai não. E eu falei, ela profetizou e realmente. E aí a outra mama, eu tive silicone, né? Eu coloquei silicone pra igualar as duas mamas. Que hoje, talvez eu não colocaria, porque facilitaria a amamentação. Então eu amamentei. Precisei entrar com fórmula, sim, que a produção teve algumas questões aí, tive mastite, mas o Arthur, ele mama, eu posso falar que é um complemento, né? Ele tem a fórmula ali como um complemento e mama o mínimo possível, é metade mas meu só peito. O fato de você estar com ele no seu colo, dele estar em contato com a sua pele, com a sua respiração, já faz uma diferença enorme, né? Muita. E o que eu questionei, o Arthur teve bronquiolite. E você sabe, né? O menino, a criança passa mal, o que a mãe faz? Dá peito. Então, e eu ficava pensando, gente, como que uma mãe faz quando não amamenta? Porque eu falei, o que eu ia fazer sem esse peito que hidrata ele, que ajudou ele, eu acho, a melhorar mais rápido. Então, o fato de, assim, o romance da... Eu escutei isso, sabe, Thaís? Uma pessoa falou assim pra mim, uma consultora de amamentação. Lauren, se você não conseguir amamentar, tá tudo bem, porque o romance da amamentação você já viveu. Mas cada filho é único. E o Lorenzo, ele fala muito, ele me pergunta muito. O Lorenzo é todo romântico, né? Ele chorou porque o Arthur precisa de ter um irmão da idade dele para poder brincar, igual ele teve o Nando, porque a diferença do Arthur pro mais novo é de 8 anos, né? E isso, mãe, ele vai mamar igual eu mamei? Então, ele tem muito essa preocupação. Você vai dar mamar, ele vai conseguir mamar até os 8 anos? Até os 2 anos? O Lorenzo mamou até 2 anos. E aí, quando ele vê que eu só tô dando o meu peito, que não precisa da fórmula, ele comemora. Ele, mãe, ele não precisou da fórmula hoje, ele não precisou da fórmula agora. Ele fica muito feliz. Nossa, ele presta atenção, né? Tudo, cada detalhe. Ele é muito observador. Os dois são. Que interessante. E eles curtiram essa notícia, a chegada do Arthur, isso...
Ou, claro que é normal, né? Irmãos sentem ciúme, irmãos vão passar por várias situações, mas eles curtiram isso? Foi o momento mais lindo da nossa família, o dia que nós demos a notícia e o encontro dos 3. Foi fantástico. E eles, assim, o Nando, que é o mais velho, tem um carinho de estar prestando atenção a todas as necessidades. Ele escuta eu falando que eu estou precisando de um copo d'água. Ele aparece com um copo d'água para mim. Até jantar ele fez. No início, quando o Arthur chegou, tinha bife de hambúrguer lá em casa, tinha aquelas batatas congeladas e eu amamentando no quarto. Quando eu chego na cozinha, ele assando as batatas, fez o bife de hambúrguer e queijo coalho. E ele fez o queijo coalho e colocou na mesa e ainda falou assim com o pai dele: olha, eu tô aqui fazendo e vocês dois vêm me ajudar porque minha mãe tá precisando da gente. Que lindo, que maturidade, então, gente. Foi muito gostoso isso. E hoje o Lorenzo, de manhã, eu tava olhando, né? Ele quer deixar de fazer as coisinhas dele, quer deixar de brincar para poder ficar brincando com o irmão. Então, são muito companheiros. Está sendo, assim, uma experiência maravilhosa. Quer passear de carrinho, eles querem mostrar que é o irmão que toma conta, que são os irmãos mais velhos. Está muito gostoso. E pro Fuli, como é que foi? Ele também deve ter sido assim, né? Uma montanha-russa na vida dele, né? O Fernando é muito agitado, né? Então, quando eu falei, como é que eu queria dar essa notícia? E eu arrependo de não ter romantizado, porque eu fiquei tão impactada. Imagina. E ele lembra que o primeiro filho, você deu a notícia para ele, né? Você levou uma flor para ele no programa. E eu queria ter feito isso de novo, mas eu não conseguia. Eu falava, não dá para ser romântico, porque ele não está esperando. E o que eu vou fazer? Aí, os meninos estavam no coral da igreja. Falei, vão lá buscar os meninos comigo. E eu, tô grávida. Só que eu já estava falando que eu estava desconfiada que eu estava grávida. Isso aí já tinha acontecido. Aí ele, mas como? Aí eu falei, como? Como assim? Você tá perguntando como? Você tá achando que eu te traí? E aí ele, não, o médico falou que você nunca mais ia ter filho. Aí que eu entendi, né? E aí eu falei, Fernando, vamos esperar. Acabei de descobrir. A gente não sabe se essa gravidez vai vingar. Já até imagino o que aconteceu. Falei, vai vingar. Aí a gente chegou na igreja. Eu fui no Santíssimo. Os meninos estavam terminando o coral. Quando eu saí, os meus vizinhos que estavam esperando os filhos já estavam sabendo. Todo mundo já estava sabendo. Ele ligou para todo mundo. Que coisa, né? E que bom esse carinho, né? E que você viu que você recebeu esse carinho sem precisar estar doente. Exatamente. E a gente não precisa esperar, a gente pode pedir, né? A gente pode falar para as pessoas que a gente quer. Quer um carinho, né? A gente pode ser mais carinhoso, como não esperar ficar doente para ter aquele tempo que eu tive de qualidade com os meus filhos. Né? Oferecer, aliás, o pessoal deve estar ouvindo, não sei se está aparecendo, mas o Arthur está fazendo ali, está reclamando, né? Tá querendo... Tá com soninho ele. A gente tirou um pouquinho, mas a gente já está terminando. Vai deixar, pessoal, porque ele daqui a pouco tem a hora dele, né? Ele tem 5 meses, né? Então a gente tem que ponderar também um pouquinho. Tirei você do seu ambiente, né? Para vir aqui, te agradeço, não, que né? Isso, é um prazer. Nossa, mas eu acredito assim que eu acompanhei, não tão de perto, mas de perto, né? Porque foi numa pandemia, tudo isso aconteceu na sua vida, mas eu estava ali orando por você, prestando atenção e percebi. Parece que você ficou mais bonita, mais alegre, o seu olhar, sua pele. Se tem ensinamentos que passam para a gente, você passou isso para mim, assim, uma força, uma beleza que às vezes estava por trás, escondida, né? Assim, o seu cabelo ficou mais bonito. Você acha isso? Você se acha mais bonita hoje? Não sei. eu gostei de mim careca, né? O cabelo foi mais difícil do que a mama. Você perguntou sobre a mama, o cabelo, eu não tinha problema nenhum, porque quando eu fui pro convento, eu passei máquina no cabelo. A gente tinha um cabelo curto. Então você não teve problema em cair o cabelo? Não, só que quando meu cabelo começou a cair, aí eu me frustrei. Entendi. Mas o que aconteceu? Eu usei aquela touca. Tem uma touca que a gente usa que é para tentar segurar o cabelo. Ela vai a, acho que menos 6 graus. Ela deixa o couro cabeludo congelado para a medicação não atingir ali a raiz do cabelo. Aí também tem pouca chance... E você se adaptou a essa touca? Então, não.
Eu usei só na primeira quimioterapia. Só que aí eu tive um resfriado entre uma quimioterapia e outra, então não consegui fazer a próxima sessão, tive que pular. Talvez se eu tivesse feito a segunda, eu ia usar a touca novamente. A minha mãe estava assim, ela estava muito mais apegada ao meu cabelo, e eu acho que o meu problema de perder o cabelo era desagradar a minha mãe. Porque você paga para usar a touca à parte, plano não cobre. E aí minha mãe falou assim, olha, eu vou pagar todas para você, segura esse cabelo. Só que era muito difícil, Thaís. Você tinha que passar um creme no cabelo e ficar com aquele cabelo duro. Não podia lavar o cabelo na água quente. Não podia secar o cabelo com secador. O cabelo estava horrível. A primeira sessão, meu cabelo ficou todo queimado, ficou muito feio. Mas outra pessoa passou já por aqui também, dando uma entrevista, e falou sobre isso também, não foi? Que também não conseguiu se adaptar à touca. Muito gelo. Só uma vez. Muito incomodado, muito. E aí eu queria usar, só que aí, entre o intervalo que eu fiz a quimioterapia, em vez de fazer com 15 dias de intervalo, eu fiz com 30. No 17º dia, o meu cabelo despencou. A gente puxava, saía isso tudo aqui de cabelo. Meu Deus. Não era um pouquinho de cabelo. Então, me deu uma falha enorme aqui em 2 dias. Aí eu falei, não. Aí, ou você usa a touca ia segurar um pouco de cabelo, ia cair um pouco, e não era 100% garantido que o cabelo não ia cair. E o cabelo ficou horrível. E aí eu fui cortar o cabelo, me aconselharam ir no barbeiro, porque o barbeiro era mais insensível, assim, para cortar. Só que o barbeiro cortou meu cabelo chorando, porque a mãe dele teve câncer e a gente não sabia. Era ele e você chorando? Não, eu não chorei. Não. Levei o Nando, minha sobrinha estava na minha casa também, ela tinha 8 anos, ela morava com a minha mãe, aí ela veio, ficou lá em casa o tempo todo a quimioterapia. E aí os dois passaram, o barbeiro cortava e a Helena, o Nando e o Fernando passavam a máquina no meu cabelo. Nossa, e o Lorenzo não quis ir. Não quis. Tem até um vídeo, eu não sei onde que esse vídeo tá, mas ele tá no Instagram do Fernando, o Lorenzo falando, eu não quero que a mamãe corte o cabelo. Aí eu cheguei em casa com um lenço na cabeça, falei, olha, mamãe ficou careca. Vamos tirar o lenço da mamãe? Tira. Ele, eu não quero. Aí eu fui, tirei, de repente ele me viu careca e ficou tudo bem. Depois eles ficaram fazendo piada ainda com a careca e foi tudo certo. Então, eu achava que eu ia ficar pior careca. Então, eu fiquei até bonitinha, sabe? Foi Não foi tão difícil assim. O cabelo cresceu rápido. Meu cabelo começou a crescer muito branco. Eu achei que eu ia ficar com o cabelo todo branco. Mas depois que ele cresceu mais um pouquinho, foi a fase mais difícil também. Mais difícil do que ficar careca é cortar o cabelo. É ter o cabelo curto crescendo. Aí, mas ele voltou da mesma textura, do mesmo... Eu sempre tive muito cabelo. Tenho cabelo para 3 cabeças. E grosso. Ele voltou do mesmo jeito. Não mudou nada. E hoje você só está dando lição, né? Só ensinando pra gente, né? Não, a gente estar aqui falando, né? Aquela famosa frase, o primeiro ouvido a estar perto da minha boca é o meu. Então, a gente fala e é uma oportunidade de relembrar. Você nos convidar aqui, eu acho que traz isso. Até desde o dia do convite, a gente vai começando a refletir o que eu vou falar. Verdade. Né? O que vai ser, o que eu passei. E aí vai trazendo essa modificação também, porque a gente vive, foram muitas mudanças, né? O propósito, eu conheci uma mulher, ela falou, olha, ela teve câncer no intestino. Depois que eu tive câncer, eu não paro mais. Eu fui nos lugares que eu sempre quis conhecer, eu tirei carteira de jet ski, eu tenho feito tudo. Então, você começa a ver que você é capaz de mais. E dominar mais a sua mente, o seu corpo. A doença pode voltar? Eu falo que eu quero viver mais 60 anos. Pelo menos 62 anos, assim. Então, eu preciso fazer um exercício muito grande para isso. Então, era uma coisa que eu estava lembrando. Eu gostava muito de talvez beber uma bebida com o Fernando toda semana. Hoje eu não tenho coragem mais, porque eu sei que se eu fizer isso, eu posso estar favorecendo a doença. Eu tenho o gatilho da doença, sabe? O meu pai tem 71 anos, Thaís. Ele fumou 50 anos. Ele trabalha com Sinteco, que é uma química muito forte. E, bom, ele não vai ao médico, mas, assim, ele é muito saudável. Então, ou seja, o meu pai... até agora, né, ele não tem o gene do câncer.
Tem pessoas... Porque quando eu fui diagnosticado, o Fernando disse isso. Ele, como assim? Você não bebe, você não fuma, você tem um estilo de vida todo... Mas outras pessoas, isso é científico, outras pessoas vão ter esse gene, vão ter o gatilho, que é o meu caso. Então, eu tenho que andar mais na linha do que outras pessoas para não ativar isso. E é uma escolha de vida. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou deixar de comer nada que eu gosto, porque um dia eu vou morrer mesmo. Mas como que você quer morrer? O que você quer deixar? E aí, outra lição que ficou. Eu, na pandemia, lendo um livro para os meninos que chama O Batalhão das Letras, de Mário Quintana. E aí o Nando fala assim... Aí eu sempre leio a biografia do autor para eles, né? Ele, mãe, ele morreu em 1994? Aí aí a irmã dele nasceu em 94, né? A filha do Fernando, a Milena. E aí... Eu falei, ele tem a idade da Milena, desde que a Milena nasceu, ele morreu. Eu falei, sim, e por que ele escreveu esse livro, então? Como que ele morreu e esse livro está aqui? Ele tinha 6 anos. Aí virou... Eu fui muito rápida em poder conseguir falar para ele, meu filho, é isso que é a nossa vida. Após a nossa morte, a gente conseguir continuar fazendo bem para as pessoas. É verdade. E foi esse legado que eu acho que a doença me passou. Meu filho me ajudou a entender. Então, não importa se eu vou morrer amanhã ou depois, né? O que vai estar acontecendo depois que eu morrer? O que eu vou deixar para quem ficar? E eu fico muito feliz de você estar aqui compartilhando com a gente. Porque eu imagino que quem está assistindo agora, independente de onde ela esteja, ela vai aprender muito. Porque é uma lição que você deixa para a gente. Como você superou, como você recebeu e como você hoje leva a sua vida. Porque talvez precisou passar pela doença para aprender, mas muitas pessoas vão passar pela dor, né, para poder ter um aprendizado. E que bom que você pode compartilhar isso com a gente aqui hoje. Eu fico muito feliz de você poder ter vindo aqui e ter dividido isso com a gente. Obrigada. Como diz a minha avó, eu só fui mais uma, né, de tantas outras pessoas que você convida e traz aqui, também transforma a vida de outras pessoas. Mas eu tenho certeza que todo mundo que tem passado aqui deixou uma sementinha aqui. Se eu fosse botar um jardim com uma sementinha que todo mundo que deixou aqui, eu já estava florida. Acho que os meninos vão concordar comigo. Você já está, com certeza. Você floresce a nossa vida, né? O seu sorriso, a sua me ajuda aí, Thaís. Vamos mudar. A sua paz traz pra gente, assim, muda as nossas vidas, né? A sua... leveza, você tem uma leveza muito grande. E eu sempre gostei de te assistir, sempre gostei de te ouvir. Você também transforma muitas vidas, com certeza. Meu marido, assim, é seu fã. Eu que sou fã dele. Ele admira muito isso. Ele também fala que... Ele falou isso esses dias lá em casa, que não conheceu um ser humano como o Marcelo. Ele fala que o Marcelo é o melhor ser humano que ele já conheceu. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu quero ver esses meninos grandes brincando com os meus meninos. Em breve. Com certeza. Vamos sim. Obrigada, Lore. E muita, muita, muita saúde para você. Depois que a gente passa um pouco, a gente fala que saúde e paz é só isso que a gente quer, né? Exatamente. O resto tá tranquilo. As outras coisas vêm por consequência. Muita saúde para você. Obrigada, tá? Nós. Olha, eu tenho certeza que você vai compartilhar agora com alguém. Vou falar igual o Frengilson. Para um pouco, pega aí o seu celular, o seu computador e compartilha agora. Que ele faz isso no Rosário, né? Eu já vi. E aí eu vou lá e faço. Faz com alguém que você nunca mandou essa entrevista. Faça. Porque eu tenho certeza que a gente vai atingir mais um coração. E eu espero você no próximo episódio. Até lá.